Maravilha, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui hoje do dia 7 de junho de 2024. Hoje com o tema, vamos colocar dessa forma, com o tema o controle é contraproducente. Então, se você está pensando que querer controlar tudo vai te ajudar a resolver as coisas, sinto muito informar que, na maioria dos casos, não produz nada. Quando eu falo não produz, eu não estou falando que você não vai fazer as coisas, você não vai planejar, você não vai fazer nada nesse sentido. Quando eu falo de controle, eu estou falando daquela pessoa que quer a perfeição de algo. A pessoa que quer a perfeição de algo, então ela quer o controle de tudo. E como eu falei, quando eu quero o controle, as coisas não saem de maneira... Na verdade, quando a pessoa ela quer o controle das coisas, realmente, às vezes a pessoa nem produz nada. Por quê? Porque ela fica tão apegada naquela questão da perfeição, que tudo tem que ser perfeito, que ela acaba não fazendo. Como eu falei na live de ontem, quando a gente quer o controle e quer ser perfeito, nada sai perfeito. Por quê? Porque essa resistência, esse sentimento mais interno, que é o controle, ele acaba muitas vezes nos deixando frustrado naquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu falo que o controle ele não produz nada, realmente ele não produz nada de bom. Nada de bom, não de maneira externa, né? Porque geralmente quando as pessoas falam, elas falam sempre de maneira o que é externo. Não, estou falando do que é interno. Embora você consiga fazer, embora você consiga realizar algo, mas muitas vezes internamente você está se frustrando, você está colocando uma pressão muito grande dentro de você por causa deste controle, por causa dessa resistência que há em querer tudo de uma melhor forma. Entenda, quando eu falo isso, não quer dizer que nós temos que fazer tudo, com a barriga, como se fala, fazer tudo ruim, de maneira... Não estou falando. Você tem que fazer de forma perfeita para aquele momento. Então, eu gosto de falar que quando você faz algo de maneira relevante, você deve fazer. Muitas vezes eu encontro pessoas que têm conhecimento, têm todo o potencial para falar, para fazer, tem toda a estrutura, mas não faz. Por quê? Porque internamente ela está controlando. Controlando o quê? Ela coloca histórias na frente para não fazer o que tem que ser feito. Então, a pessoa quer uma câmera muito maravilhosa, ela quer um cenário de Hollywood, ela quer um áudio que é infinitamente perfeito. E quando se fala que se você precisa somente de um celular, as pessoas estão falando, realmente é verdade isso. Você só precisa de um celular. E mais do que isso, né? O celular é só o meio para que você faça o que tem que ser feito. Isso, quando eu falo de celular, para gravar vídeos, por exemplo, por que eu falo nesse sentido? Porque eu conheço muitas pessoas que querem gravar vídeos, querem fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, ou seja, vender os seus produtos, os seus serviços, e um vídeo sempre é bom. Mas como as pessoas ainda estão controlando, querendo controlar o que elas acreditam ser uma perfeição, porque é outra ilusão, né? Essa questão de perfeição, então elas não fazem.
e aí ficam frustradas porque muitas vezes não vendem, não conseguem falar do seu produto, ou seu serviço, mas elas têm todo o potencial, têm todos os aparatos, vamos dizer assim, para fazer isso. Então todo controle é contraproducente, controle interno. A pessoa, ela pensa, eu vou fazer isso, mas aí ela coloca história, o que os outros vão falar? O que né, minha câmera vai estar desse jeito. Eu não consigo falar porque as pessoas, o que as pessoas vão dizer? Então, geralmente, é isso que eu ouço. Isso tudo, né, de não falar, também tem aquele, a primeira questão é o controle. Porque quando a pessoa quer controlar, ela fica pensando no que o outro vai falar. Porque ela quer controlar até mesmo o pensamento da outra pessoa. Então imagina a seguinte situação. Uma pessoa que não tem o controle do que o outro vai pensar, e aí ela não faz porque ela tem medo disso. Então, como que eu posso controlar o que o outro vai pensar? Por quê? Porque o outro tem os seus dogmas, os seus paradigmas, todas as suas vivências, tudo aquilo que ele aprendeu com a sociedade, com a religião, com o meio em que ele viveu. Então, quando você for falar o seu assunto, se você quiser tentar fazer com que todo mundo entenda o que você vai falar, é quase que uma questão de impossível. Por quê? Porque todos vão julgar segundo as suas próprias vivências. Então, o que se pede? Se pede para passar o conhecimento. Nesse sentido que eu falo, né? Nesse sentido de trazer um conhecimento para as pessoas. Então, quando isso é o cerne da questão, é querer o controle. Não sei se você já ouviu falar na questão do soltar, que é um princípio taoísta, que ele fala que a gente deve soltar é a resistência, aquilo que a gente tem, aquela emoção negativa, nós devemos soltar isso, tá? Soltar de maneira mental e de maneira emocional. A maioria das pessoas entendem que o soltar é a questão de deixar para lá, só que esse deixar para lá é apenas mental. Nós devemos de soltar internamente, que é soltar o emocional. Então, quando eu solto, eu não tenho apego ao resultado. Exemplo, a pessoa quer fazer um vídeo. Se ela não solta, ela não está soltando o que? A resistência daquela emoção negativa, que é o que muitas vezes não merecimento, a pessoa acredita que não merece estar ali falando, a pessoa acredita que não é capaz de fazer aquilo ali, a pessoa muitas vezes tem pensamentos de críticas, né, das pessoas fazendo para ela. Então ela fica pensando, ouvindo, muitas vezes ouvindo um pai, uma mãe falando, criticando ela, falando. Então aí a pessoa não faz. Quando ela solta esse sentimento, ela não tem o controle do que as pessoas vão falar. Ou seja, ela não vai ficar tão apegada ao que talvez alguém possa falar, porque isso tudo é uma imagem mental, como eu falei em outras lives. A pessoa cria uma imagem mental de que alguém está falando, alguém vai criticar o cabelo, alguém vai criticar a roupa, o cenário, e o que eu vou falar se alguém me perguntar dessa forma, e aí a pessoa não age, ou seja, ela está querendo controlar, e aí ela não produz nada o que internamente. E aí ela sempre fica nessa, ela faz uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ela não produz de maneira mais ativa. Então quando ela solta isso, ela solta o quê? Ela solta o mental e o emocional, que é não ter alguma expectativa com algum resultado. Ela vem e entrega o conteúdo. A questão das vendas também é a mesma coisa. A pessoa apenas vai oferecer o produto. Ela vai soltar as vendas. Então isso é um trabalho a ser feito internamente, todos os dias, todas as vezes, através do quê? Existem algumas ferramentas, existem algumas terapias, por exemplo, algumas ferramentas como mantras,
a própria meditação. Então tudo isso vai trabalhando internamente essas sombras, que são todos os significados que nós damos para as coisas, né? De que a gente não vai conseguir fazer, de a gente não vai poder, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, isso e aquilo. E aí as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Ou seja, em última análise, querem controlar. Então, quando eu solto tudo isso, eu não tenho apego ao resultado, eu não tenho apego ao que vai dar, se vai dar certo, se não vai dar, se aquilo vai alcançar muitas pessoas, se não vai ter, se vai ter seguidores, se não vai ter. Isso não é problema nosso. Isso é uma questão da fonte criadora de tudo que é. Então, quando você solta a expectativa do resultado, você automaticamente libera o controle. E aí você produz muito mais. Por quê? Porque você não está apegado àquele controle. Então você começa a falar, você faz lives, você faz um workshop, você estuda, você faz isso, você ajuda. Então de todas essas formas você consegue agir. Falando, né, através dessa live aqui, sempre vai haver alguma pergunta em um sentido, em outro. Então sempre é bom você que está ao vivo ou você que está assistindo gravado, pode deixar um comentário aí abaixo, uma pergunta, um comentário, que eu vou estar respondendo para você. E já adianto que amanhã, sábado, eu vou fazer uma live também no Instagram e uma palestra no YouTube. Amanhã, dia 8 de junho, de 2024. Então eu vou fazer essa palestra amanhã, vai ser o mesmo horário das lives, que vai ser 8 horas da noite, com o tema os cinco aspectos da genética espiritual. Então ali eu vou falar um pouquinho sobre a genética espiritual, né? Quais são esses 5 aspectos que eu considero importantes, falar um pouco da dualidade, enfim, tem algumas coisas bem interessantes. Que tudo isso dessa palestra que eu vou trazer é do meu livro, daquele livro que talvez você já ouviu, que é o Encontro com a Sua Essência, que está disponível para você, né, você adquirir por R$35, eu já reitero isso, ele está à venda por R$35, e você vai levar esse livro, que tem bastante conteúdo para despertar a sua consciência. Também tem um treinamento, que é o treinamento 10 ferramentas de mentoring para aplicação pessoal. Também o Práticas de Poder, né? São práticas do cotidiano de poder, também é um outro treinamento. Também, para quem adquirir esse livro em PDF, é um livro digital, também eu vou fazer uma mentoria express, que é um encontro, né? Um encontro ali para a gente conversar o que a pessoa gostaria de saber, o que a pessoa gostaria de ter uma visão mais ampla, enfim, que a pessoa quiser trazer. E também o grupo no WhatsApp, que está aberto aí, e você também pode entrar. E quem adquire o livro, né, tem a possibilidade de me fazer perguntas no privado referente ao livro, né? Então, eu estou deixando aqui essa informação para você, caso você queira adquirir. Só entrar na minha bio, tá ali, vai estar ali o livro, você pode adquirir, também vai estar ajudando aí o fluxo, né, o fluxo da lei da doação. Então, no universo existem várias leis, né, várias leis. Tem a lei do causa e efeito, a lei da doação, tem a lei do ritmo, a lei do fluxo, né, a lei da mente, que é a lei da consciência maior. Então existem várias leis, e uma das leis que eu gosto bastante é a lei da doação. Essa lei da doação, ela é aquela lei que quando você doa, mais você recebe. Quando menos você dá, mais você vai acreditar em você, mais você vai debitar em você. Então a matemática é essa. Quanto mais você dá, mais você recebe.
Quanto menos você dá, ou você não dá nada muitas vezes, mais em débito você fica. Tudo isso vai acumulando, e as coisas começam a, né, desenvolver certas situações que podem estar travando. E uma delas é essa questão do controle. A pessoa quer controlar o quanto ela, né, o quanto ela estoca na sua caixa de vibrações, vamos dizer assim. O próprio Cristo ele faz uma parábola, né, que dos talentos. Tinha um homem que esse homem ele foi viajar, ia para um lugar e ele deixou o dinheiro com algumas pessoas. Então ele deixou um talento com um, deixou 2 talentos com o outro, deixou 5 talentos com o outro. Resumindo a história, ele volta da viagem e pergunta para o que tinha um talento: tá, e aí, o que tu fez com esse talento? Né? Eu coloco o talento como conhecimento, como algo poderoso. Então o homem fala que ele, como tinha medo desse senhor, ele enterrou para que ninguém roubasse, para ficar ali tranquilo. Então esse senhor chama ele de servo infiel, servo que não presta para nada, porque ele, em vez de fazer mais com aquilo que ele tinha, ele enterrou aquele talento. O outro que tinha 2 fez mais 2, então ele ficou com 4, e o que tinha 5 fez 10. Então ele disse: olha, peguem esse aí que tem um talento só e dá para o que tem mais. E aí depois Jesus faz essa parábola e fala assim: aquele que tiver, mais lhe será dado, e aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então essa é a conta cósmica, é a conta do universo. Quanto mais você tem, quanto mais você dá, quanto mais você multiplica, mais lhe será dado. Quanto menos você reter, até o que você tem lhe será tirado. Então as pessoas, né, às vezes a consciência ela não está um tanto quanto expandida, e elas entendem isso muito na questão material. Eu vou ter que doar isso. Não, é segundo as suas... segundo o seu coração, como se fala, segundo a sua consciência, e está tudo bem. Então depois Jesus ele fala no próprio relato bíblico que foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então isso é algo interessante. E não estamos falando só de dinheiro, mas também uma oração, um alento, um sorriso, uma gentileza. Então tudo isso é o que se deve fazer. Então às vezes você está ali, você tá em paz consigo mesmo, tem uma pessoa que não está tão em paz, mas se você olhar para essa pessoa, dar um sorriso, se você der um abraço, você já está doando algo. Você já está doando. Então você já está fazendo mais. Vai fazer uma oração, vai fazer uma meditação, né, para os irmãos. Enfim, existem várias formas de doação. Basta nós nos colocarmos à disposição para acontecer isso. Né? Geralmente as pessoas querem mais receber do que doar. E isso não entra num equilíbrio. E aí as coisas acontecem muitas vezes que a gente não tem muita noção. Né? Então, basicamente seria isso. Né? Então, vou falar mais uma vez. Você pode fazer o quê? Você pode... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então você pode fazer tudo isso e conseguir o que você sempre quis. Basta você entrar em ressonância com isso, com essa questão mais cósmica. Então o que eu falo para você? Quanto mais controle você tiver, quanto mais você tiver controle sobre as coisas, menos você vai produzir. Então tudo isso é de certa forma um controle. Então solte essas coisas, solte tudo isso sem apego ao resultado e fale.
e fale sem medo, faça o que tem que ser feito, sem apego ao resultado, e então você consegue aí atrair, né, criar as coisas para você mesmo. Então essa foi uma live rápida. Eu já incentivo você a amanhã estar comigo no YouTube. Vá lá no YouTube, se você, né, está vendo essa live ao vivo ou gravada. Vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixa lá um comentário que amanhã às 8 horas eu vou fazer uma live, né, uma live pelo YouTube também. Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Tá certo? E também vou transmitir pelo Instagram. Mas no YouTube, lá você consegue ver os slides. Lá eu consigo te responder melhor. Se você tem alguma pergunta, eu posso te responder melhor. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. E eu vou te aguardar amanhã no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado por você que me acompanhou até agora, tá bom? Um forte abraço e até mais.